Mais de 80% das empresas brasileiras são empresas familiares. Juntas, elas empregam quase 75% da força de trabalho do Brasil e são responsáveis por mais de 50% do PIB brasileiro. São as mais rentáveis, os melhores locais para se trabalhar e as que menos demitem em tempo de crise. Porém, enfrentam um grande desafio: a não longevidade ao longo das gerações. 90% dessas empresas não chegam à terceira geração. E o problema, na maioria das vezes, é o não olhar sistêmico, considerando a força e o impacto dos indivíduos e da família dentro do negócio. É por isso que há quase 20 anos nasceu o Instituto Empresariar, o primeiro instituto do Brasil especializado em empresas familiares e famílias empresárias. Fundado por uma das maiores referências do tema no Brasil, Cícero Rocha, com visão sistêmica e método próprio, validado em tese de doutorado, pesquisado e chancelado por escolas de referência nacional e internacional, o método BFB, um método que vem transformando empresas em todo o Brasil. Mais de 480 empresas familiares atendidas em mais de 1.800 projetos implantados. É ciência na prática e que gera resultado. Se seu negócio é uma empresa familiar, seu parceiro estratégico é o Instituto Empresariar. Oi, gente, alguns probleminhas técnicos, mas boa noite, seja bem-vindo ao nosso webinar, onde nós vamos discutir, avaliar e considerar o futuro das empresas familiares. Eu sou Camila, sou Head de Conhecimento do Instituto Empresariar, e aqui é o momento onde nós somos famílias cuidando de outras famílias, porque eu sou filha Cícero Rocha, referência em empresas familiares em todo o Brasil, né? Atuando em mais de 1.300 projetos, com vasta experiência, desenhando o futuro de empresas, o futuro de famílias, o futuro de indivíduos, o futuro de sócios. E agora eu vou chamar aqui para ficar com vocês. Vem, pai. Obrigado, filha. Nada. Boa aula. Boa noite, pessoal. Tudo em paz com vocês? Fazia um bom tempo que eu não estava aqui, pelo menos assim, ao vivo, né? Agenda um pouquinho comprometida. Mas, nesse começo de ano, dado as movimentações estratégicas que estão ocorrendo no mundo e no país, eu achei oportuno vir discutir, conversar um pouquinho com vocês, como, num ambiente desse de extrema turbulência, desafios e dificuldade, conseguir um certo nível de previsibilidade. E aí, o mundo não está para amadores. É preciso de técnicas, metodologias, ferramentas, e é sobre isso que eu queria conversar com você hoje. Você que está nos assistindo, com certeza, se não vai ver hoje, já deve ter ouvido falar muito de algo chamado planejamento estratégico. É algo até certo ponto muito comum, muito falado, mas tem alguns detalhes que a gente precisa conversar, porque às vezes um planejamento estratégico pode ficar pior do que não ter um planejamento estratégico. Para que você possa ter ideia, nós temos várias escolas do planejamento estratégico. Então, você pode ter várias abordagens. Existe, no mínimo, 10 escolas. Então, na hora de elaborar um planejamento estratégico, é bom você procurar saber que escola de planejamento estratégico você está abordando. Se a escola do design, que é a que é muito conhecida, não é? O famoso análise de SWOT, pontos fracos, pontos fortes, extremamente importante, né? É uma forma mais simples, mas, entretanto, tem suas dificuldades. Destaco, em especial, na hora da implementação, que aí você deveria escolher uma escola muito importante, que é a escola da formalização. Nós encontramos muitos planos estratégicos que ele se resume à missão, visão, mas não entra no detalhe, numa estruturação de um plano formal. Mas eu queria conversar com você hoje sobre
as empresas familiares, que elas têm uma característica diferente. Normalmente você vai ver na literatura se falando muito de planejamento estratégico, não só na literatura, muitas consultorias, mas ignorando as especificidades de um planejamento estratégico em empresa familiar. Por que eu quero falar sobre isso? Normalmente as escolas de planejamento estratégico, as consultorias que não têm essa vivência de empresa familiar, elas só querem cuidar de uma dimensão importante, que é os negócios de uma empresa familiar. Entretanto, uma empresa familiar não é feita só de negócios. Ela tem algumas outras dimensões que eu destaco. Tem os indivíduos chaves. Quem são os indivíduos chaves? Fundador, fundadora, filhos que já trabalham na empresa. Encontro com frequência planejamentos estratégicos que não se implementam. E aí, quando a gente vai verificar, eu pergunto, quem participou no dia da construção do planejamento estratégico? O fundador participou? Não. Não participou, papai não gosta disso, ele não vem. E aí o que acontece? Numa empresa familiar, esses indivíduos chaves são extremamente importantes para a efetivação da estratégia do negócio. Outra coisa muito importante, quando você está num ambiente, por exemplo, que tem vários sócios, ou vários irmãos que são donos da empresa, e às vezes esses indivíduos chaves chegam, eles têm posicionamentos estratégicos deles diferentes entre um e outro. Você tem um irmão que é dono, que quer crescer. Você tem um outro irmão que também é dono, que quer mais se consolidar. Se você não tem um alinhamento estratégico desses indivíduos chaves, eles, na hora de você fazer o planejamento estratégico, você vai ter problema. Eu lembro de uma situação que eu fui convidado para fazer um planejamento estratégico e eles me falaram, olha, a gente queria ouvir o senhor, mas tem várias empresas também querendo apresentar. Quando eu fui conversar com eles dois, eu disse, olha, não é o momento de vocês fazerem o planejamento estratégico. Nós antes vamos ter que desenhar um plano estratégico individual de vocês dois, integrar para, em seguida, nós fazermos da empresa. Por quê? Porque eu percebi que eles estavam em momentos de vida diferentes. Um muito jovem, muito arrojado, o outro mais maduro, tinha passado por uma doença muito grave, então é natural que ele estava mais comedido. E se aquele alinhamento não houvesse sido feito, nós teríamos a probabilidade enorme do planejamento estratégico da empresa não acontecer. Outra coisa importante no planejamento estratégico de uma empresa familiar é você alinhar a estratégia da família empresária. Por quê? Porque, às vezes, essa família ela tem algumas demandas que podem impactar aqui no negócio. Um exemplo, você tem família que são muito informais e a empresa da família começa a crescer. Ora, você tendo uma família muito informal e a empresa da família crescendo, exigindo formalidade, você precisa antes ter um alinhamento daquela família. Mas que alinhamento é esse de formalidade? Por exemplo, estabelecer regras de relacionamento com a empresa. Se você não tiver isso, isso pode prejudicar a estratégia da empresa. Outra coisa, se você tem uma família multifamiliar, onde você tem vários sócios, ou vários irmãos, ou tem um pai que já está numa idade avançada, ou teve um problema de saúde sério dentro da família, ou que está em tratamento na família, aquilo pode impactar a estratégia da empresa familiar. Antes de entrar no negócio, quero destacar outra coisa muito importante no planejamento estratégico de uma empresa familiar, que se você não tratar, e eu vejo muitas
muitos planos estratégicos, muitos projetos de planejamento estratégico, ignorando outra dimensão importante na empresa familiar, que são os sócios ou o patrimônio. Isso aqui é extremamente importante. Você organiza, monta o futuro da empresa todinha, aí quando eu vou ver na análise de SWOT, que analisa os pontos fracos e os pontos fortes, aí eu vou olhar na parte societária, não tem nada organizado. Não existe acordo de sócio. Se o fundador ou o herdeiro morrer, não tem nada planejado, e aí você vai olhar o plano estratégico da empresa, nada disso é considerado. Por quê? Por falta de uma metodologia que oriente o planejamento estratégico. Essa metodologia que eu falei aqui de forma rápida para vocês se chama BFB, Balança de Family Business. Por quê? Porque ela considera todas essas dimensões. E no caso da empresa familiar, eu queria alertar esse hexágonozinho aqui, que está meio feio, né? Mas imagina que isso aqui são hexágonos com 6 pontinhas. É extremamente importante, desde a análise de SWOT, de cenários, você analisar 6 aspectos que normalmente pegam a estratégia de uma empresa familiar. Primeiro, é o próprio processo da estratégia. O que quer dizer isso? Você faz um plano estratégico, faz. Em quanto tempo você revisa? Antigamente, você fazia um planejamento estratégico, você levava 2 anos para fazer uma revisão. Eu tenho empresas, e nesse começo de ano no Brasil, em especial, eu estou propondo revisões trimestrais. A cada 3 meses, você fazer uma revisão do planejamento estratégico. Então, na hora de você fazer o plano estratégico de negócio, veja como está o processo da estratégia. Porque, senão, o seu planejamento estratégico vai virar um evento. Foi aquele final de semana que nós fomos para o hotel, todo mundo achou bacana, soltou o balãozinho, fez integração, mas depois o planejamento estratégico começa a perder o sentido. Então, estratégia, processo. Segundo aspecto muito importante que você tem que olhar são as pessoas. As pessoas que vão estar envolvidas no planejamento estratégico. Tem uma etapa inicial do planejamento estratégico, comumente chamada posicionamento, onde você define a missão, a visão, um alerta. No caso de uma empresa familiar, nesse tipo de oficina, não é a hora de você envolver todo mundo. Pessoas do nível tático operacional, não é. Essa discussão de posicionamento, onde você vai definir a missão, que tamanho a empresa deverá ter no futuro, isso aí tem que ser feito com os sócios, com donos. Quem são? Com os indivíduos chaves da empresa. Tem que ter muito cuidado para não confundir participação com participismo. Eu sei que há todo cuidado, a preocupação de mobilização da equipe que participe da construção do planejamento estratégico, mas na hora do posicionamento, eu alerto, muito cuidado. Uma coisa importante no caso da empresa familiar, com relação a pessoas, é na hora do planejamento estratégico, você definir as competências essenciais, ou core competências, isso aqui vem do inglês, tá? Mas são as competências essenciais. Que são competências essenciais? É porque toda empresa familiar, ela tem tipo um DNA, algo que ela faz, que outros até fazem, mas ninguém faz tão bem quanto ela. Eu me lembro quando, alguns anos atrás, não muito tempo, nós fomos fazer um planejamento estratégico de um provedor de internet muito conhecido no Brasil, que era a BrisaNet, que era, com certeza, 10% do tamanho que já está hoje. E quando nós fizemos um planejamento estratégico, que nós fomos definir a competência essencial desse provedor, foi muito interessante. No caso da empresa familiar, essa competência essencial ela vem, inclusive,
de gerações familiares anteriores. E lá, eu estou falando, esse planejamento estratégico foi feito em 2019. Nós mapeamos que na década de 50, 60, os avós traziam umas características muito interessantes. Tinham, lá no interior do Nordeste, desenvolvido um tipo de pote que foi altamente inovador no município. Só que nós fomos acompanhando a evolução da história, aquela família tinha essa característica, trazendo inovação lá no município. E aí, já em 2019, já a quarta geração, nós mapeamos que aquela família tinha uma competência essencial: inovação ou transformação social com inovação tecnológica. Lembra lá dos potes de reserva de água que eles inovaram na década de 50? Pois agora eles criaram o maior provedor do país no interior do estado do Nordeste, de uma cidade que não tem mais do que 8 mil habitantes, e a empresa deve ter aproximadamente quase 20 mil funcionários. E por que isso foi importante? Porque a partir do instante que eles entenderam que a competência essencial daquela empresa familiar é transformação social por meio da inovação, ao invés deles crescerem nas grandes cidades, eles cresceram aonde? Nas regiões onde precisavam de mais transformação social. Então, a Brisanet se posicionou para o mercado como uma provedora que mais avançou nos locais de difícil acesso de internet. E, mais recentemente, eu tive a satisfação, fomos levados para a Bolsa de Valores. Hoje é uma empresa familiar listada na Bolsa. Se a Brisanet não tivesse essa consciência da competência essencial dela, ela poderia correr o risco de abrir logo uma sede em São Paulo e perder a core competência. Ela tem uma capacidade de implementação de redes em regiões onde tem baixo nível de acesso de provedores de internet de forma assustadora. E por conta dessa competência essencial, eles acabaram desenvolvendo outra empresa que faz exatamente um trabalho social com os pequenos provedores das cidades. Ao invés deles chegarem, instalando uma grande empresa, matando os pequenos provedores, eles criaram uma nova empresa onde recebem como associados esses pequenos provedores. O que eles estão fazendo? Mais uma vez, atuando na core competência dele. Transformação social por meio da inovação. Então, como eu falei, isso é extremamente importante, vocês entenderem esses detalhes. Falei em pessoas, queria falar também de processos. E um dos processos importantes de um planejamento estratégico é, primeiro, o da construção. No processo de construção do planejamento estratégico, é muito importante que se entenda o diálogo que há sobre o que é apresentado. Com frequência, a empresa não tem um momento seu no dia a dia para botar no mesmo local várias pessoas, chaves, dialogando sobre as problemáticas, sobre os desafios. Então, isso é muito rico. E eu vejo poucas pessoas falando sobre a importância de dialogar. Porque, às vezes, é o dono, o fundador, que tem aquela estratégia na cabeça dele, mas no dia a dia ele não tem a oportunidade de dialogar com os pares, de ouvir. E no caso de uma empresa familiar, que às vezes você tem a presença da família, sócios, o planejamento estratégico, ele cria esse ambiente. Outro processo importante do planejamento estratégico, né, é os acompanhamentos mensais. Se você, no seu caso, tem um conselho, aí o processo de planejamento estratégico se integra ao processo de governança. O planejamento estratégico é uma peça em que o conselho é o guardião dela. Enquanto a área financeira, o CFO, é o guardião da contabilidade, o guardião do planejamento estratégico é o conselho. É lá no conselho, através daquela peça, daquele plano, que o conselho checa mensalmente se a estratégia que foi definida para 4, 5, 2, 3 anos
está acontecendo mensalmente. E por que isso é importante? Porque esse processo do planejamento estratégico integrado à governança faz com que o conselho não fique somente olhando a dimensão financeira da empresa. Ele pode olhar a dimensão de pessoas, acompanhar os projetos estratégicos. Porque você vai fazer uma reunião de conselho. Além dos indicadores, você precisa acompanhar os processos estratégicos. Em especial, se o planejamento estratégico da sua empresa estiver apontando para o crescimento. Empresa em crescimento, pegue papel e caneta, nossa, essa dica. Empresa em crescimento, os projetos estratégicos são mais importantes que os indicadores. Repito, empresa em crescimento, os projetos estratégicos são mais importantes do que os indicadores. E quem vai dizer quais são os projetos estratégicos? É o planejamento estratégico. Então, isso ajuda demais para que a alta gestão da empresa mensalmente cheque se o plano de longo e médio prazo está sendo bem executado no dia a dia. Outra coisa importante de processo com relação ao planejamento estratégico é que se esse projeto ou esse plano do planejamento estratégico está dentro de um processo de um conselho ou de uma alta gestão, você vai avaliando ele mensalmente e fazendo os ajustes. Papel e caneta. Planejamento estratégico é um exercício de previsão, não é de adivinhação. Adivinhação é para cartomante. É de previsão. Então, você checa, você preveu e você vai fazendo os ajustes. Outra coisa muito importante de um planejamento estratégico é o trabalho de cultura da empresa. Meu amigo, minha amiga, talvez um dos grandes desafios que uma empresa familiar, num momento desse de inovação, de disrupção muito grande, está mais precisando no realinhamento de cultura, mindset. E é durante a construção de um planejamento estratégico que você pode fazer intervenções concretas com relação à cultura. Por exemplo, é no planejamento estratégico que você vai discutir ou construir os valores da empresa. E às vezes tem alguns valores da empresa que ficaram ultrapassados, que precisam ser revistos. Eu lembro, na minha empresa familiar, a gente tinha um dos valores que era o aprofundamento. Quando nós chegamos a um dado momento, vimos que, dada a velocidade das coisas, aquele valor já era óbvio. Ele não tinha mais sentido dentro da nossa cultura. Então, a cultura é algo que precisa ser trabalhado nas empresas familiares e um ambiente riquíssimo para isso é no planejamento estratégico. Outra coisa importante que você pode e deve trabalhar no planejamento estratégico da empresa familiar, a inovação. A inovação. E aqui uma dica. Quando você estiver trabalhando o capítulo inovação, alerte, traga alguém da nova geração, da empresa familiar para participar. Ah, mas eles são muito jovens. Estimule. Inovação em empresa familiar. Para que não se torne só um projeto de alguém da TI, você precisa envolver as novas gerações. E o ambiente adequado é no planejamento estratégico. Porque aí sai um direcionamento. E normalmente sai um projeto, aquele jovem, aquela jovem pode ser envolvida nesse projeto já vindo do planejamento estratégico. Outra coisa importante no planejamento estratégico é o poder. Sim, o dia a dia de uma empresa familiar é cheio de prioridades. Tudo é prioridade. Mas o planejamento estratégico, ele vai dar uma ordem hierárquica ao que é prioridade. Prioridade, às vezes, em função dos recursos. Às vezes eu quero fazer um crescimento, mas eu não tenho uma equipe. Eu não tenho pessoas preparadas. Eu preciso dar uma ordem de hierarquia. Outra coisa importante com relação ao poder é
que eu chamo normalmente, quem é o pai dos meninos. Eu vejo muitos objetivos estratégicos que não tem quem é o pai daquele menino. Quem é que lidera? Quem é que lidera aquele projeto? E aí, às vezes, também, que é outro equívoco, é que você bota alguém para liderar o projeto, o objetivo, o indicador, mas aquela pessoa não tem poder para isso. E aí você pode pôr em xeque o sucesso de um planejamento estratégico. Bom, mas quem deve conduzir o planejamento estratégico da empresa? É a equipe interna? É a equipe externa? O que você acha? Hein? Pois é. Gente, o processo de planejamento estratégico é um momento de autoavaliação. E nós, seres humanos, temos muita dificuldade de fazer autoavaliação. E tu imagina no ambiente da empresa familiar, que está o dono, a dona, o filho do dono, o genro, a nora. Olha, a equipe pensa umas 200 vezes antes de fazer uma crítica, mesmo que seja construtiva. Então, faça um esforço para trazer alguém externo. Por quê? Porque senão fica só um planejamento estratégico, só é um plano. Planejamento estratégico é um momento também de análise, de crítica, de observação. Ali tem decisões importantes. E é natural que se a empresa está no dia a dia, ela não se auto-percebe. Eu sei que quem está me assistindo já pode ter tido insucessos com o planejamento estratégico da sua empresa e decidiu não trazer mais ninguém externo. Mas não é porque você foi um médico que não funcionou bem que agora você vai ser contra a medicina. E no caso de uma empresa familiar, sugiro, traga especialistas, alguém que use metodologias de empresa familiar. E se você que está me assistindo tem interesse disso, procure ver essa metodologia. Tá? Inclusive, eu tenho vários cursos sobre isso. Planejamento estratégico usando o BFB, uma metodologia que vai orientar as demais ferramentas do seu planejamento estratégico. Eu sei que já está chegando muitas perguntas. Vocês me avisem aí que já quer passar aí alguma para a gente ir, por favor? Pode ser. O senhor falou aí de inovação e aí a gente vê uma pergunta assim, Cícero, na minha empresa tenho novas ideias e meu pai não deixa executar. Como faço para mudar? Pois é. Gente, no caso da empresa familiar, a gente precisa entender o seguinte. O mindset dos pais, quando ele olha para os filhos, até depois de crescidos, eles veem ainda como filhos. Então, não é porque está na empresa que ele vai olhar o filho, a filha como executivo. Tem muita dificuldade. O planejamento estratégico é interessante por quê? Porque ele cria um ambiente, através de uma discussão e uma metodologia, que favorece com que aquele filho ou filha possa colocar a ideia e com o envolvimento do grupo, de um agente externo conduzido, aquela opinião, aquela sugestão possa ser avaliada não como uma filha que está dando, mas como um insumo, como uma sugestão que vem para o processo de planejamento estratégico que vai ser analisada e criticada na mesma proporção e realidade das demais. Quando você não tem isso, é aquela filha ou filho que fica dando opinião para o pai. Pai, eu acho que a gente devia crescer. Pai, eu acho que a gente devia abrir uma franquia. Pai, eu acho que a gente deveria abrir uma nova linha de produção. Pai, eu acho que a gente deveria fechar. Isso normalmente acontece aonde? Na mesa do almoço do domingo ou nos corredores da empresa. Não é o ambiente propício. Mais alguma pergunta? Sim. A gente tem outra pergunta aqui que é sobre direto do WhatsApp, tá? Quem quiser mandar também, estamos lá no grupo do WhatsApp, pode mandar pelo direct, tá? Que a gente está dando suporte. E ele diz assim, ó. Cícero, estou com desafios de interesse entre os meus sócios. Eu quero abrir mais filiais e ele deseja manter as atuais. Detalhe, nós somos irmãos, são 3 irmãos aqui que ele falou. Como ter esse alinhamento sem desgastar a minha relação com eles, né? Perfeito. Esse desalinhamento pode ter vários fatores, como eu até falei inicialmente. Um é porque, às vezes, é possível que um desses sócios esteja com um projeto de vida
absurdamente diferente ou desalinhado do seu. Às vezes tem um irmão na empresa que avançou, já abriu até outras empresas no segmento para ele, e aí ele fica com aquele mal-estar dentro da empresa. Ou o irmão, a irmã, por algum motivo morava fora, estudava fora, veio para a empresa naquele momento, está desalinhado. Minha sugestão, se houver desalinhamento, é preciso que você peça alguém para auxiliar, para que faça o projeto de vida de um e o projeto de vida de outro, alinhe, e aí em seguida vá desenvolver o planejamento estratégico, mas já com os dois planos, projetos de vida daqueles dois indivíduos previamente alinhados. Perfeito. Tem mais um aqui, tá? Que fala aqui, ele perguntando, Cícero, né? Como é que eu ajudo aí esse processo de inserir os meus filhos no negócio, né? Nesse planejamento estratégico, no futuro da empresa? Exatamente é uma preparação aí para a sucessão. É muito interessante essa sua pergunta. Eu preciso entender que filho é gente, tá? E tem uma coisa muito interessante na relação entre os filhos e a empresa, é o que eu denomino de capital emocional. Os nossos filhos, a gente precisa que entendam o que é a informação, qual é a imagem que nós passamos da empresa para eles. Se você chega constantemente na sua casa, cansado, dizendo que está cansado por causa da empresa, todo problema que tem na empresa, você traz para casa. Sempre falando mal da empresa em casa. É natural, é compreensível que com o tempo, ao invés de construir um ativo emocional, você cria um passivo emocional. E aí o que acontece? Seus filhos não têm ligação, não têm comprometimento nenhum. E acontece muito que às vezes você não compartilha de forma estruturada e sistematizada os sonhos da empresa com sua família. O planejamento estratégico é um momento riquíssimo para você trazer os filhos, porque eles vão ver a construção, vão ter a oportunidade de opinar, e aí é um momento riquíssimo durante o planejamento estratégico para que eles possam criar o quê? Um capital emocional positivo com a empresa. Imagina um filho seu participando do planejamento estratégico e surgiu um projeto lá que ele foi convidado, mesmo ele estando fora da empresa, mesmo ele estando cursando um curso diferente do perfil da empresa, mas ele poder participar daquele projeto. Eu te garanto, ele, a partir daquele momento, vai ter uma visão absurdamente diferente e uma visão positiva dele com a empresa. Então, o planejamento estratégico é um momento importantíssimo para envolver as novas gerações da família nos atuais negócios. E, olha, quem sabe, no planejamento estratégico é onde surgem as novas oportunidades. Eu estava cuidando de uma família do agro, né, que tem lojas, rede de lojas para produtos agrícolas. E lá na discussão, com a presença de uma filha que é advogada, que nem trabalhava no agro, morava em Brasília, ela deu uma sugestão sobre lojas de pet. Pois acredite, ela hoje está conduzindo um projeto para a construção de uma rede de pets, através desse momento que o planejamento estratégico gerou para que uma nova geração pudesse, ao participar dentro de um ambiente propício de discussão do futuro da empresa, criar um projeto em que ela se integrou com o projeto estratégico da empresa. Beleza. Nós temos outra pergunta que está fervilhando de perguntas. Chegando muita pergunta, viu, gente? Mas vamos lá. Vamos lá. Cícero, para que tamanho de empresa funciona a metodologia BFB? Só para empresas já bem estruturadas ou também para uma pequena, média empresa? Perfeito. Essa pergunta é muito interessante. O BFB, ele vem cuidar de empresa familiar. E como a empresa familiar é um sistema orgânico vivo, como o corpo humano, independe do tamanho, porque todas elas têm os indivíduos chaves, têm uma família, têm um negócio e têm um sócio. Então, o BFB, eu uso de empresa de bilhões a empresa de milhares de faturamento. Assim como o médico, o BFB vem orientar
como balancear, enfim, perpetuar uma empresa familiar independente do tamanho. Assim como o médico, o BFB, para uma pequena empresa, propõe uma medicação menor. Para uma grande empresa, uma medicação maior. Para uma intermediária, uma medicação intermediária. Então, o BFB, ele é aplicável a qualquer tamanho de empresa. Isso eu tenho experiência há mais de 20 anos, usando os mais diversos, desde empresas que faturam 50, 60, 100 mil reais, a empresas de bilhões de faturamento, desde que sejam empresas familiares. Perfeito. Outra pergunta aqui vê assim: Cícero, sou executivo, mas não sou da família. E sinto dificuldades de colocar as ideias de tendência de mercados da empresa na prática. Como posso fazer aí, né, o planejamento estratégico tendo esses desafios aí? Interessante. Quando eu falei para vocês aqui dos indivíduos chaves não é só membro da família. Tá? É comum nas empresas familiares vocês terem um membro da família, mas tem executivos ocupando os cargos importantes que são indivíduos chaves. Entretanto, você, amigo executivo, que é um indivíduo chave, tem que entender que para implementar uma solução estratégica numa empresa familiar, você precisa mapear esse ecossistema. E aí, fique atento. No caso que você quiser sugerir uma inovação, você tem que olhar o que essa minha sugestão de inovação que for impacta nos demais indivíduos chaves da empresa. E o que é impactar nos indivíduos chaves. Se a sua sugestão, fique atento, vai alterar a felicidade ou não dos indivíduos chaves. Papel e caneta na mão. Em que essa sua sugestão vai alterar a felicidade dos indivíduos chaves. É isso mesmo, amigo. Se aquela sua sugestão é muito comum, às vezes eu vejo executivos imbuídos da melhor boa vontade. Aí ele começa a propor solução para o indivíduo chave que é o fundador, e aquela solução, ela tira o fundador da empresa. Gente, um fundador estar na empresa para ele é o grande sonho. Se a sua solução tira ele consciente ou inconscientemente, vai se sentir infeliz. Você vai sentir rejeição. Segundo aspecto, a sua sugestão de estratégia de inovação vai impactar na harmonia da família? Vejo também muitos executivos propondo soluções que quando você vê, não, tirar a filha, tirar o genro, não estou dizendo que você deve manter. Mas o cuidado que você tem que ter ao construir essa solução. Se ela vai causar desarmonia na família, proponha ela e proponha também um contraponto para que não haja desarmonia na família. Ok? Ótimo. Outra pergunta aqui, né, para a gente finalizar, ele fala aqui, Cícero, né, o que é que você acha aí do cenário que a gente está enfrentando, que o planejamento estratégico fala do futuro, né, das empresas, e aí me dá aí qual a sua visão do cenário aí para 2023? Muito importante. Estamos aí num desafio enorme, né? Quando a gente pensa que o Brasil, a gente tem novidade, né? Surge muita novidade. Mas o cuidado que você tem que ter, e o planejamento te ajuda muito estrategicamente, a você sair da bolha. Nós temos que ter cuidado, que nós estamos num momento de muitos extremos, tá? E esses extremos, eles criam bolhas. O que é a bolha do extremo? A pessoa só ouve gente no entorno dela, só dentro daquele entendimento. Eu estava, durante esse período agora, com alguns clientes, né, que estavam muito constrangidos com o resultado da eleição e que não queriam mais investir no Nordeste, por exemplo. Quando eu fiz o plano estratégico, a gente chegou à conclusão que esse novo governo vai trazer muitos recursos para o Nordeste e essa família tinha uma base de oportunidade de negócio já implantada no negócio e querendo fechar e vender os negócios para pegar os recursos e levar para os Estados Unidos, onde a taxação de riqueza é quase 4, 5 vezes maior do que agora. Ia fazer isso que emoção pura. Quando nós fomos para o plano estratégico, detalhamos, ao contrário,
nós vamos duplicar o investimento no Nordeste, porque eles têm uma base, né, orientada, uma produção focada exatamente para gente de baixa renda, e eles já têm essas plantas industriais colocadas no Nordeste. E o atual governo, ele tem uma tendência macroeconômica a investir em quê? Em pessoas de baixa renda. Então, para esse cenário, eu deixaria alerta uma coisa. Fique atento em que o seu negócio vai fornecer serviço a movimentos, certo? De pessoas de baixa renda. Segundo aspecto importante que eu daria uma dica, energias renováveis. Onde você estiver, pare para ler sobre isso. Veja o que isso tem a ver com você. Isso é extremamente importante. Eu sei que você diz, mas eu não tenho energia solar, tal. Eu tenho clientes que nesses últimos 2 anos não trabalhavam com isso. Trabalhavam com alimentos. Mas quando nós fomos trabalhar o planejamento estratégico, vimos que na carteira de clientes com eles tinha um mundo de pequenos e médios empresários que precisariam de energia solar. Montamos uma empresa de energia solar, já somos a maior dessa região onde ele está, em 2 anos. Por quê? Ele, além de fornecedor como distribuidor de alimentos, ele montou uma empresa e começou a fornecer o quê? A energia solar para aqueles pequenos e médios empresários. Então, isso saiu aonde? De um planejamento estratégico. Então, fica atento aos cenários de produtos e serviços para baixa renda. Segundo, energias renováveis. E outro setor que eu acho extremamente interessante, né, é tudo que é ligado ao comportamento humano. O momento da... Eu vou entrar aí, né? Achei que você já ia esquecer de falar de família, né? Do indivíduo-chave, que a gente falou aqui, né? Desculpa interromper aí. Coisa muito importante desse comportamento humano, das tendências do futuro, é exatamente as pessoas, né? A gente está falando de pessoas aqui. E de empresas familiares, a gente não pode esquecer que o centro da família são as pessoas. A junção dessa família, né? O meu pai, que a gente chama de painho, né? Falou assim, muitas tendências de negócio, mas, gente, eu sou pesquisadora, né? Tenho um doutorado em empresas familiares, e o que a gente mais vê nessas pesquisas são, não esqueçam que o diferencial competitivo, as core competence, como o Cícero falou aqui, né? O pai falou aqui, vem da família. Não pode esquecer da essência da família. O que é que a sua família faz de melhor como família empresária? Nós somos também uma família empresária aqui. Então, nós praticamos, nós pensamos no futuro como empresa, como empresários que somos, mas também como família. Isso que vai trazer o nosso diferencial, né? E trabalhar em família é essa vantagem, porque eu tinha esquecido disso, tá? E ela está colocando, gente, é o negócio do futuro. Os clientes vão querer comprar de empresas que têm identidade, que tenham diferencial, que sejam genuínas. Qual é a única coisa que concorrente nenhum pode copiar da sua empresa? A sua família. Não tem outra igual. E eu vejo empresas familiares, ao fazer seus planejamentos estratégicos, ignorar a importância da sua família, que esse é o grande diferencial. O ESG, né? Que tanto falam aí, que todo mundo está estudando, na sua empresa tem que ter ESG. A empresa familiar já nasce com ESG dentro dela, né? Que são as práticas aí de cuidado com a sociedade, cuidado com o entorno da empresa, cuidado com a governança, o cuidado exatamente com o propósito, com o social, né? Com o ambiental. A empresa familiar, naturalmente, mesmo, pense aí na sua empresa, aquele momento que você pensa, meu Deus, quem está ao meu redor? Como é que eu posso ajudar? Na hora da pandemia, na época da pandemia, as empresas familiares foram as que menos demitiram. Então, assim, porque o cuidado que ela tem, eu sou responsável por empresas, né? Hoje a gente está em conselhos, ao longo desse finalzinho aqui, né? No final do ano, e o cuidado que, quando as empresas iam pensar no futuro dos seus negócios, era assim, a responsabilidade que eu tenho que ter com 500, 200, 300, enfim, as famílias que eu estou ao meu redor. Então, hoje isso é muito importante, né? Às vezes as pessoas vêm até uma pergunta aqui que eu não trouxe, mas assim, olha, eu tenho dificuldade para parar para pensar no futuro do meu negócio, né?
E para isso, né, a gente tem um propósito aqui, nossa família, de impactar positivamente 1 milhão de pessoas. A gente trouxe aqui para facilitar a vida de vocês um processo aqui que vai ajudar vocês a encontrar o futuro, fazer esse planejamento estratégico da sua empresa familiar, né, da empresa familiar que você trabalha, de forma diferente. Não pensando só nos negócios, mas pensando também na família, nos sócios, nos indivíduos chaves que estão contemplando ela, né? Então, hoje a gente trouxe aqui um curso que vai ajudar vocês a implementarem, a trazer de forma prática, tá? Porque a gente trabalha aqui tudo com teoria, né, Camilo? Mas você é da teoria, nós somos da teoria aplicada aos negócios, às empresas familiares. Então, hoje a gente vai trazer um curso aqui, lançar um curso para vocês que querem exatamente estar nessas tendências de mercado que o Paim falou, estar à frente da empresa familiar, uma empresa familiar estruturada, uma empresa familiar que empresa familiar não veio para passar uma temporada, não. Empresa familiar veio para ser longeva. Como é que eu posso ser longeva? Pensando no futuro de uma forma integrada, pensando no futuro através de um método, pensando com esse método. Então, gente, quem quiser se inscrever, tá? As meninas estão colocando aqui o link, né, no chat. Também a gente tem um grupo de WhatsApp, que a gente vai continuar aí o nosso caminho, falando sobre tendências, começando sobre o futuro das empresas familiares. Quando é que vai ter o curso? Pronto, o curso, a gente vai lançar esse curso hoje, tá? Até o final até o dia 21, a gente vai ter um momento promocional para trazer vocês aqui, que estiveram aqui conosco, prestigiar vocês. O pessoal que está aí no webinar vai ter uma condição especial. Condição especial, tá? Então, nós teremos uma condição especial. Vem com o nosso comercial aqui, que nós temos 2 condições especiais. Para quem estiver aqui hoje, é só dizer assim, estive no webinar. Vocês vão ter, primeiro, uma condição especial de preço, e nós teremos um momento de uma mentoria coletiva, onde vocês podem, fazendo parte do curso, do processo curso, tirar algumas dúvidas, né? Com a mentoria coletiva toda online, porque assim, hoje, né, a gente sabe que está todo mundo corrido, todo mundo com tempo muito precioso. Então, esse ambiente virtual faz com que vocês estejam na casa de vocês, no conforto da casa de vocês, adquirindo todo esse conhecimento e colocando em prática nas empresas amanhã. E nessa parte de estratégia, gente, é coisa muito interessante, porque às vezes são dicas simples. Eu estava quinta-feira num conselho, estava hoje, antes de ir para cá, acabei de terminar um conselho, de uma empresa familiar com 20 mil SKUs, 20 mil itens. E pressão de concorrente, ela tem muitas lojas no país, e uma dicasinha de estratégia que a gente deu lá na precificação, nós aumentamos quase 33% do lucro que está previsto no ano. Então, estratégia, é que eu digo muito, é igual o Titanic. O Titanic, até hoje, é um dos navios mais bem estruturados, mas estava apontado com uma pedra. Então, a sua empresa pode ser uma empresa de sucesso, pode estar muito bem estruturada, mas se ela tiver apontado com a pedra, erro tático, erro operacional, a empresa suporta. Agora, erro estratégico, né? Então, nesse curso que a Camila falou, aí não, vou entrar em detalhes, né? Muitas horas de curso, detalhamento, explicações. Aqui foi algo muito rápido, que era um webinar, né? E aí, como a gente sabe que vários de vocês têm interesse em aprofundar, até por conta da responsabilidade da empresa que conduzem, ou às vezes é o seu negócio que está em jogo, né? Ou você, como executivo, sabe que você tem um papel importante. Então, a gente fez um curso detalhado, porque a literatura sobre empresas familiares é rara no mundo, principalmente no Brasil. Por quê? Porque as empresas familiares vão ser muito diferentes uma das outras. Não dá para você colocar no livro um modelo e sair copiando e colando. Por isso que a gente faz esses cursos, para que você vá dentro da sua realidade, nos ouvindo através do treinamento, fazendo as adequações necessárias e, é claro, criando um rumo de sucesso para a sua empresa, para você e para a sua família, né? E aí, só para lembrar, né, que os 15 primeiros que se inscreverem no curso, se matricularem no curso, terão acesso a essa mentoria coletiva, né? Aí, dentro desse contexto, dessa jornada de construção mesmo, né? Que a gente está aqui não está só preocupado com seus negócios, não. A gente está preocupado com a sua família,
né? Seus sócios, seu patrimônio e também com a felicidade de cada indivíduo-chave aí, que hoje foi falado. E, gente, uma coisa interessante que é natural, né? Porque eu tive a oportunidade nesses mais de 20 anos conduzir empresas muito grandes que estão hoje no mercado. E aí, às vezes, a pessoa pequena, média empresa, não tem acesso, não sente, poxa, será que eu tenho acesso a ter uma orientação estratégica do Cícero? Então, esse curso é uma forma que eu encontrei, né, para impactar o maior número de pessoas possível. Um preço acessível para que você, que é o pequeno, o médio, possa também ter acesso a essas metodologias, a essas estratégias que possam auxiliar a sua empresa nesse momento tão desafiador que todos nós estamos passando. Beleza, então não esquece, quem quiser se matricular, entra no grupo do WhatsApp, porque nós vamos continuar fazendo, sempre colocando tendências. Eu, academicamente, aqui estou reforçando todo o conteúdo que é postado lá. Então, entra no WhatsApp para saber mais, para se aprofundar mais, para falar com a gente, até para tirar sua dúvida, né? E é isso. Muito obrigada a todos e ficamos com vocês. Saúde e paz para vocês. Conte conosco.